Neste exato momento, a Terra está sendo bombardeada por partículas capazes de destruir a vida como conhecemos. E você só está vivo porque existe algo que nunca vê. Se esse escudo falhar, tudo acaba. Já se inscreve agora para entender os verdadeiros limites do nosso planeta. Todos os dias, o Sol lança bilhões de toneladas de partículas carregadas em alta velocidade em todas as direções. Esse fluxo é chamado de vento solar e ele é extremamente perigoso. Sem proteção, essas partículas arrancariam lentamente a atmosfera da Terra, destruiriam moléculas essenciais à vida e exporiam à superfície a radiação letal. Isso já aconteceu com outros planetas. Mas a Terra tem algo raro, um campo magnético planetário, invisível, gigantesco, que envolve todo o planeta como uma bolha protetora. Esse escudo não apenas desvia partículas solares, ele literalmente mantém nossa atmosfera presa ao planeta. A origem desse campo está a mais de 3.000 quilômetros abaixo dos seus pés, no núcleo da Terra, onde ferro líquido gira, se movimenta e gera correntes elétricas colossais. Essas correntes criam um campo magnético tão poderoso que se estende por dezenas de milhares de quilômetros no espaço. É ele que forma a magnetosfera, a fronteira invisível entre a Terra viva e um espaço mortal. Sem esse escudo, a Terra seria um deserto estéril, parecido com Marte. E o mais assustador, esse campo não é estável. Ele enfraquece, se move e já falhou antes. O campo magnético da Terra não é um acaso. Ele é o resultado de uma máquina natural colossal funcionando sem parar há bilhões de anos. No centro do planeta existe um núcleo interno sólido, feito principalmente de ferro e níquel, cercado por um núcleo externo líquido extremamente quente, com temperaturas superiores às da superfície do Sol. Esse ferro líquido está em movimento constante. Ele sobe, desce, gira e se organiza em grandes correntes, impulsionado pelo calor que escapa do interior da Terra. E aqui acontece algo crucial. Metal líquido em movimento gera eletricidade. Esse processo é chamado de efeito dínamo. As correntes elétricas criadas no núcleo externo produzem um campo magnético gigantesco que atravessa o manto, a crosta e se projeta para o espaço. É como se a Terra tivesse um gerador interno, funcionando 24 horas por dia, há mais de 4 bilhões de anos. Mas esse sistema não é perfeitamente estável. O fluxo do ferro líquido muda com o tempo. Correntes se reorganizam. Regiões do campo enfraquecem, enquanto outras se fortalecem. É por isso que o norte magnético não coincide com o norte geográfico. E por isso ele está se movendo atualmente a dezenas de quilômetros por ano. Esse movimento não é apenas uma curiosidade científica. Ele é um sinal de instabilidade. O campo magnético já se enfraqueceu muitas vezes no passado. E, em certos momentos, ele simplesmente inverteu completamente. Quando o campo magnético da Terra está forte, ele age como um desviador cósmico. A maior parte do vento solar é empurrada para longe do planeta, escorrendo pelas bordas da magnetosfera. Mas quando esse escudo enfraquece, algo muda drasticamente. Partículas solares começam a penetrar mais fundo, canalizadas pelas linhas do campo magnético em direção aos polos. É aí que surgem as auroras boreais e austrais, um fenômeno belo e enganoso. As auroras são, na verdade, radiação colidindo com a atmosfera. Em períodos de atividade solar intensa, como tempestades solares, esse bombardeio pode aumentar milhares de vezes em poucas horas. Se o campo estiver fragilizado, os efeitos deixam de ser apenas visuais. Satélites podem ser danificados ou destruídos. Sistemas de GPS perdem precisão. Comunicações por rádio falham. Redes elétricas entram em colapso. Em 1989, uma tempestade solar causou um apagão completo no Canadá, deixando milhões sem energia por horas. Isso aconteceu com o campo magnético ainda relativamente forte. Agora imagine o mesmo evento durante um período de enfraquecimento global do campo. Além da tecnologia, existe outro risco silencioso: a atmosfera.
Sem um escudo magnético eficiente, partículas solares transferem energia diretamente para os gases atmosféricos, aquecendo-os e permitindo que escapem para o espaço. Foi exatamente assim que Marte perdeu grande parte de sua atmosfera, tornando-se frio, seco e praticamente morto. A Terra só não seguiu o mesmo destino porque seu campo magnético resistiu. Mas ele não é imutável. Ao longo da história da Terra, o campo magnético não permaneceu fixo. Ele já enfraqueceu, os polos começaram a vagar, e então algo extremo aconteceu. Os polos magnéticos se inverteram. Essas inversões não acontecem de um dia para o outro. Elas levam milhares de anos, passando por um período crítico em que o campo global pode cair para menos de 10% da sua força atual. Durante esse tempo, o escudo magnético se fragmenta. Em vez de uma proteção única e sólida, surgem múltiplos polos temporários espalhados pelo planeta. O céu, nesses períodos, teria sido algo surreal. Auroras não apenas nos polos, mas visíveis em regiões tropicais e até próximas ao Equador. A grande pergunta é: isso causou extinções em massa? Surpreendentemente, não há evidências diretas de que as inversões magnéticas tenham destruído a vida. Mas existe um detalhe inquietante. As últimas grandes inversões aconteceram quando não existia tecnologia. Hoje, nossa civilização depende de satélites, redes elétricas, sistemas de navegação, internet e eletrônica sensível à radiação. Um período prolongado de campo magnético fraco, combinado com uma grande tempestade solar, poderia causar danos globais simultâneos. E aqui entra um dado real e atual. O campo magnético da Terra vem enfraquecendo cerca de 5 a 10% nos últimos 2 séculos. Regiões como a anomalia do Atlântico Sul já apresentam proteção significativamente menor, afetando satélites que passam por ali. Isso não significa um apocalipse iminente, mas significa que estamos vivendo em um planeta dinâmico, onde o escudo que nos protege não é garantido para sempre. Se o campo magnético da Terra desaparecesse completamente, o planeta não explodiria. O chão não se abriria. Mas a vida, como conhecemos, entraria em contagem regressiva. Sem esse escudo, o vento solar atingiria a atmosfera diretamente todos os dias. Moléculas de água seriam quebradas. Gases leves escapariam para o espaço. A atmosfera começaria a desaparecer, lentamente, mas de forma irreversível. Os oceanos evaporariam ao longo de milhões de anos. A superfície seria bombardeada por radiação cósmica. A vida complexa seria empurrada para ambientes subterrâneos ou simplesmente extinta. Foi esse processo que transformou Marte de um planeta com rios e lagos em um mundo árido e morto. A Terra só escapou desse destino por uma combinação raríssima: um núcleo ativo e quente, um planeta grande o suficiente para manter ferro líquido em movimento e um campo magnético forte por bilhões de anos. Esse escudo invisível é um dos limites silenciosos da vida no universo. Talvez existam bilhões de planetas rochosos por aí, mas poucos conseguem manter esse tipo de proteção por tempo suficiente para a vida florescer. A Terra não é apenas habitável, ela é excepcional. Se você quer continuar explorando os limites invisíveis que mantêm o universo funcionando, se inscreva no canal A Caixa de Pandora e ative o sino, porque algumas das forças mais importantes do cosmos são justamente aquelas que você nunca vê.